por essa entrevista, obrigada por conversar conosco. Gilvan, hoje tivemos, pelo menos aparentemente, boa notícia que o Guaíba começou a baixar, está pouco abaixo dos 5 metros, mesmo assim, Porto Alegre, aquela região central, continua inundada. O que a gente pode esperar para os próximos dias? Primeiro, por que a água demora tanto para escoar? E quanto tempo a gente espera que essa água possa baixar? Bom, boa noite, Amanda, obrigado pelo convite. Infelizmente, não tenho muito boas notícias, não. Pelo seguinte, a água ela baixa lentamente por dois fatores. Primeiro, para a região muito plana, e segundo, os ventos que estão nesse momento soprando de sul, eles não permitem o escoamento da água para o Oceano Atlântico, ao sul da Lagoa dos Patos, né? Então, esse fator, nós tivemos aí a passagem de uma frente fria agora, que fez com que as temperaturas caíssem. E a notícia que não é muito boa é que outra frente fria está chegando aí no final de semana. O acumulado de chuva entre sábado e domingo para a região, inclusive pegando Porto Alegre, é da ordem de 150 milímetros nos 2 dias. Então, nós passaremos ainda por alguns dias com chuvas intensas, né? 150 milímetros em 2 dias é um volume bem significativo. É óbvio que não é tão significativo quanto o que ocorreu na semana passada, mas se a gente fizer uma comparação, 150 milímetros é o que chove normalmente em Porto Alegre durante todo o mês de abril. Então, nós temos que realmente ficar atentos. Infelizmente, as previsões indicam que vai novamente subir, passar dos 5 metros. E nós vamos ter esse quadro ainda, pelo menos ainda por uns 15 ou 20 dias. E vai depender também da dinâmica das frentes frias, porque na segunda-feira já vem outra frente fria novamente e assim por diante. Então, nós estamos monitorando todo um trabalho aí dos institutos federais, monitorando e fazendo essas previsões. E Gilvan Augusto Xavier aqui, você que é do INPE, né, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, especialista aí no tempo também, o que ocasionou essa convergência dessa chuvarada toda lá na semana passada, que caiu ali no Vale do Taquari, na região da Serra, e causou toda essa tragédia no sul? Isso aí tem a ver com as mudanças climáticas, Gilvan? Tem também, Augusto, e a gente realmente nós não podemos desconsiderar mais, nós já falamos há muito tempo, todos os cenários produzidos, inclusive pelo INPE, já há mais de década, né, pelo menos há 2 décadas, nossos cenários indicam que para a região sul as chuvas se tornam cada vez mais volumosas e intensas, né? Para a região sudeste, por exemplo, centro-oeste, as chuvas não ficam volumosas, mas ficam chuvas intensas. Nós estamos observando aí, ao longo dessas últimas décadas, a intensificação desses episódios de chuva, né? Chuvas intensas cada vez mais frequentes. Mas o que ocasionou foi uma combinação de fatores. Então, nós temos, primeiro, tivemos um sistema de baixa pressão que se formou lá no dia 30. Junto com esse sistema de baixa pressão, e é importante entender o que é um sistema de baixa pressão, é quando o vento converge, aí tem um movimento ascendente, e as nuvens então crescem em função dessa convergência do ar na direção do centro de baixa pressão. Mas, ao mesmo tempo, nós tínhamos também o quê? O transporte de umidade vindo da Amazônia, né, para a região sul do Brasil. Nós temos um bloqueio atmosférico, e por isso que nas regiões sudeste e centro-oeste nós estamos com temperaturas muito altas, então impedindo a passagem das frentes frias, então as frentes frias bloqueadas no sul do Brasil. Então, e ainda, além de tudo, nós estamos no final do fenômeno El Niño. O fenômeno El Niño contribui para mais chuvas no sul do Brasil. Então, essa combinação de fatores é que levou a esse episódio de chuvas muito extremas, né? E aí você pode me perguntar, no futuro isso pode ocorrer novamente? A resposta é sim, ainda mais com o aquecimento global, a tendência é que nós tenhamos episódios severos. A gente não pode precisar se serão tão severos quanto esses, mas não há como mais deixar de levar em consideração no planejamento das cidades, não só na região sul, mas em todo o Brasil, que os eventos extremos estão se tornando cada vez mais frequentes. Deixa eu pegar aí de onde você deixou para perguntar justamente para a prevenção, né? O que o poder público pode fazer? No caso do Rio Grande do Sul, por exemplo, se falar, a Prefeitura de Porto Alegre investiu pouquíssimo, quase nada no sistema de diques, que é da década de 1970. O governo estadual e a Assembleia Legislativa aprovaram uma lei que flexibiliza, né, a legislação ambiental. O governo federal também não tem um plano integrado de desastres, de prevenção de desastres. Quer dizer, como é que o poder público pode efetivamente avançar nesse plano de prevenção? Quais são as prioridades? Assim, 3 prioridades na sua cabeça. Ou ser uma coisa inevitável, né, Amanda?
ou se é uma coisa que está na Pelo menos tem que natureza. ser mitigado, eu imagino, né? Tem que ser mitigado, não, exatamente. Inevitável que os extremos se tornem cada vez mais frequentes, isso é inevitável, tá? Porque o aumento da temperatura vai continuar ocorrendo, mesmo a gente diminuindo o consumo de combustíveis de origem fóssil, diminuindo o desmatamento. Isso vai acontecer, vários estudos mostram que se a gente parasse totalmente, por várias décadas nós teríamos aí um aquecimento. O aquecimento que é o grande problema. Então vamos lá. Tem, primeira ação. Planos diretores dos municípios tem que ser mandatório que considerem as áreas suscetíveis a alagamentos e a escorregamento de encostas e que essas pessoas devem ter um plano para ser retiradas. Porque se a gente pegar, por exemplo, a Serra do Mar, por exemplo, em todo o litoral brasileiro, mas eu vou dar o exemplo do estado de São Paulo. Serra do Mar, você tem várias pessoas que ocuparam desordenadamente a Serra do Mar, sem nenhum planejamento, absolutamente nada. Como as chuvas estão se tornando cada vez mais frequentes, a cada ano aquelas populações ficam mais e mais vulneráveis. Então, tem que haver um plano para retirar aquelas pessoas de lá, porque aquilo ali é tragédia anunciada. Da mesma forma, vamos olhar para o sul do Brasil. Boa parte das cidades que foram inundadas, no sul, por exemplo, é uma das cidades, ela foi construída justamente na área de inundação do rio. Então tem que haver um plano para mudar essas cidades de local, porque se essas chuvas volumosas e intensas se tornam mais frequentes, não há como você colocar a população ali. Mas existem outras ações também. Vamos por outro extremo. No semiárido nordestino, o aumento da temperatura do semiárido nordestino significa aumentar a seca. É o oposto da região sul do Brasil. Tanto é que a gente observa que os núcleos que muita gente chama de desertificação, o correto é aridização, estão se ampliando, principalmente no sul do Piauí, no oeste de Pernambuco. Então, uma das ações nós temos que a população que vive ali, por exemplo, da agricultura de subsistência, não pode mais ficar produzindo milho e feijão, porque milho e feijão são plantas que precisam de água, então precisa haver uma adaptação ao tipo de cultivo agrícola daquela região, entre diversas outras ações que são necessárias, mas principalmente as associadas a alagamentos, escorregamento de encosta, inundação por conta de ciclones mais intensos no oceano, e aí avanço para o nível do mar. Essas ações têm que ser tomadas, tem que ser feito um mapeamento urgente, emergente isso, e para que sejam feitas, inclusive, a adaptação das populações e obras para mitigar, para adaptar. E nesse assunto, a adaptação do Brasil está sequer engatinhando. Perfeito. Obrigado pela sua entrevista, Gilvan Sampaio, que é coordenador-geral do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Obrigado. Boa noite para você. Muito obrigado. Boa noite. Acrescentar algumas palavras, eles estão falando a mesma coisa sempre. Quando acontece uma coisa desse tipo, né, eles falam assim, não, foi uma convergência de causas, né, várias causas ao mesmo tempo, simultâneas, para provocar aquele desastre. Se vocês observarem, assistirem, ficarem assistindo os telejornais, tá, buscarem informação, vocês vão ver isso aí. Eles estão falando sempre isso. Quando acontece uma tragédia desse porte aí, ou próximo disso, um pouco maior, eles falam isso, eles falam, não, foi uma confluência de fatores, né, que levaram a acontecer isso, tá? O que é estranho, tá? Eles ficam botando sempre a culpa no aquecimento global. A culpa sempre é, né, do aquecimento global. Eles põem a culpa nas costas quentes do aquecimento global. E não é só isso aí, não é só o aquecimento global, tá? Porque existem tecnologias de modificação ambiental. Existem tecnologias que permitem, tá, aos governos que detêm essas tecnologias provocar cheias, provocar chuvas, terremotos e até tsunamis. Tá? Aquele tsunami de 2004, que matou 230 mil pessoas na região da Indonésia, aquele tsunami com certeza foi provocado, não tenha dúvida disso. O tsunami que arrasou o Japão, arrasou não, né? Porque arrasou a usina de Fukushima, não é? Esse tsunami foi provocado. Com certeza foi provocado. Como? Tecnologia de modificação ambiental. Se vocês quiserem se defender disso, vão procurar informações a respeito, vão se informar
E aí vocês panfletem, alertando o resto da população. Façam panfletagem e peçam nos panfletos doações para vocês continuarem divulgando, porque é importante. Se vocês fizerem isso, o que vai acontecer é que a população vai ser conscientizada, de modo a que se os governos dos países novamente atentarem contra a sua população usando essas tecnologias de modificação ambiental, o povo vai se revoltar, porque o povo vai saber exatamente o que está acontecendo, tá? Então, essa é a estratégia. A estratégia é essa aí. Divulgar o RAARP. O que é o RAARP? É uma dessas tecnologias de modificação ambiental. No caso, o RAARP é dos Estados Unidos, tá? Esse RAARP se escreve H-A-A-R-P. Pensa na palavra harpa. Pega o A do final, põe junto do outro A. RAARP. Procure informações a respeito, tá? O terremoto que arrasou Haiti, né? Foi provocado pelo RAARP. Engraçado que os americanos já estavam lá, perto, exatamente para socorrê-los, porque eles sabiam que ia acontecer isso. Eles sabiam que aconteceria aquele terremoto que arrasou o Haiti, tá? E Hugo Chávez, presidente da Venezuela anterior ao Nicolás Maduro, alertou, falou, avisou a população. De onde é que está Hugo Chávez agora? Morto. Morto como? De câncer, tá? O câncer tem cura também. É importante que se diga isso. Por exemplo, a fosfoetanolamina sintética cura o câncer, o chá de Crajiru Pariri, mas eu não vou entrar em detalhes aqui não, senão vão retirar o meu vídeo do ar. Eu peço doações, tá? Exatamente para tentar evitar que tragédias como essa aconteçam novamente. Como fazer? Divulgando em panfletos, divulgando na internet, alertando as pessoas. Não basta divulgar só na internet, porque com certeza o seu vídeo divulgador vai ser bloqueado. Então você tem que panfletar nas ruas, tá? E pedir doações nos panfletos para você continuar panfletando. Metade desse dinheiro você vai pegar como pagamento pelo seu trabalho, porque você merece, tá? A outra metade você vai usar para fazer mais panfletos. É isso aí. Eu sou Eric Campos Bastos Guedes, pesquisador independente. Hoje é dia 9 de maio do ano de 2024. Eu fico por aqui, fiquem com Deus e até a próxima!